Olá, meus amores! Hoje vamos finalizar o assunto da região norte. Lembra que a Pro falou, né? É uma região grande e tem muito o que nos falar. As outras regiões também têm o que falar, mas ela tem uma grande riqueza porque lembra que no início da primeira aula a gente falou o quê? Que é uma região muito extensa, então a gente vai ter muito e hoje a gente vai finalizar, ok? Vamos falar sobre a economia, sobre as variações linguísticas e sobre as manifestações culturais, né? Então vamos conhecer hoje cada uma delas. Vamos lá? Bom, a economia. Quando eu falo economia, eu quero falar em relação qual a fonte de renda, o que é que está dando dinheiro naquela região. Então, nós temos o extrativismo animal, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, a agricultura, pecuária e a indústria. Sendo que esses dois aqui não são tão fortes lá. Então, lá o que predomina mais é a questão do extrativismo vegetal e mineral. E vamos conhecer por quê, né? O primeiro é o extrativismo animal. Quando eu falo extrativismo, eu estou tirando da natureza, eu estou retirando da natureza e eu não coloco de volta, muitas vezes, né? Então, o extrativismo animal aqui nessa região é a questão da pesca e a caça. Pessoas, principalmente os ribeirinhos, pessoas que moram às margens do rio, né? Então, à medida que eles vão pescando, caçando, né? Algumas espécies acabam diminuindo. Então, o extrativismo, porque a gente tira e tem que repor, né? E como é que eu vou repor os animais, no caso? Eu tenho que ter um controle. Qual é esse controle? Existe um período da pesca que a gente não pode pescar porque os peixes estão em reprodução. Então, se eles estão se reproduzindo, eu não posso pescar os peixinhos pequenininhos. Como é que eles vão crescer para a gente também pescar? Então, tem que ter esse controle também na questão da pesca, né? E na caça também, principalmente na questão da preservação dos animais, né? Porque pode acabar alguns chegando até em extinção. Então, tem o extrativismo animal, onde as pessoas vivem, os ribeirinhos vivem da pesca, da caça, né? Dessa questão para se alimentar também, alguns até para vender. Temos também o extrativismo mineral, né? Isso aqui vai abordar a questão da exploração de riquezas do subsolo, né? Tipo diamantes, alumínio, estânio, ferro, ouro, manganês, bauxita e níquel, né? Se fala, no caso aqui são tudo isso aqui é retirado dessa região e é uma região que é conhecida, é uma das maiores do mundo em riquezas do subsolo, em minérios, né? Então é onde lá há muita exploração desses minérios. E o extrativismo vegetal, que é a questão da exploração da madeira. No início de tudo, era muito o quê? A exploração do látex, que é aquele material, aquele líquido, esse líquido aqui que sai da seringueira para fazer a borracha, né? Então, teve um tempo que estava muito intensa essa extração, né? E depois veio a questão da madeira, né, que até hoje se tem essa exploração, né? Constantemente a gente vem falando sobre explorações até mesmo ilegais, né? Porque quando mais eu tiro da natureza sem colocar de volta, menos eu vou ter. Então tem que ter um controle. E como é que eu vou fazer esse controle? Eu tenho que fazer a partir do reflorestamento. E muitas vezes não acontece. Então o homem acaba tirando, e acaba o quê? Vai chegar um dia que... E a questão não somente da vegetação, a gente pode ficar também porque assim, a questão... Lembra que eu falei que a Amazônia é tipo o pulmão do mundo? Porque de lá a gente vai ter o oxigênio, tirar o oxigênio, né? Vai extrair, vamos obter oxigênio a partir das árvores. Então, o extrativismo vegetal, né, a questão de tirar madeira para construir várias coisas que nós temos até em nossa casa, né?
cadeira, mesa, porta, até a parte do telhado da gente vai precisar da madeira. E vamos falar da agricultura. Pronto, a senhora falou que temos dois tipos, subsistência e comercial. A de subsistência é aquela onde as famílias produzem, plantam para sobreviver. Elas plantam para elas mesmas. E tem a comercial, que é a questão de vender, tanto para o Brasil até para fora, se possível. Né? Então, assim, a agricultura nessa região não é tão forte, né? Porque devido à floresta. Então, algumas vezes é necessário desmatar parte da floresta para poder fazer as plantações. Também temos a pecuária. Nesse tipo de atividade, né, na pecuária, lá é muito frequente a questão de criação de bovinos, suínos e equinos. Também de bufalinos, que é a criação de búfalos, né? Então, assim, é uma das atividades que mais prejudica a floresta, porque para eu poder criar esses animais, eu tenho que devastar uma parte da floresta, né, para ter a questão do pasto, e isso é uma das atividades que mais prejudica a questão da floresta amazônica. Bom, e também tem a indústria, né, que se vocês forem observar alguns aparelhos eletrônicos na casa de vocês, vai ter esse selo aqui, que é porque lá na região amazônica tem o Polo Industrial de Manaus, que lá é onde tem a questão de peças eletrônicas, peças até desde de equipamentos hospitalares até peças de satélites que tiram daqui da região, no caso, que produzem lá, né, nesse polo, né, e as pessoas de outros países podem até comprar e tudo. Então, esse é o chamado Centro Industrial de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, que fica na Zona Franca de Manaus. Então, não quer dizer que lá tem muitas fábricas nessa região, muitas indústrias. Tem, mas não é tanto, porque lá a questão mais é de extração do extrativismo vegetal e mineral, certo? Mas temos essa questão do polo industrial. Observe aí os aparelhos em casa que vai ter esse selinho aqui, que quer dizer que vem de lá, essa pecinha pode ter vindo de lá dessa região, da região norte. Bom, vamos agora conhecer as variações linguísticas, né? O que seria isso? Alguns termos que eu utilizo aqui na minha região, lá pode ser outro, né? Por exemplo, nós temos a questão da fruta chamada tangerina. Tem lugares que chamam mexerica. Temos também bergamota. Então, é uma fruta que recebe vários nomes de acordo com a região. Mas aqui vamos voltar para a região norte. Temos a carapanã. Carapanã. Será que vocês já viram isso aí na casa de vocês? Sim, é a muriçoca e o pernilongo. Temos o taperobá, que é o cajá. Curumim. Eita, olha que curumim bonito. Que curumim bonita é o que? Criança. Igarapé, canal entre ilhas. Imera, fazer careta e intimidar. Isso porque essas palavras têm origem indígena. Por que será que tem origem indígena? Eu lembro, a senhora falou muito que é porque é uma região de muito índio, onde tem uma população de índio, né? Então por isso eles preservaram algumas linguagens do povo indígena, né? E porque mesmo com os portugueses vindo para o Brasil colonizar, ainda tem palavrinhas que a gente usa até no nosso dia a dia, que é de origem indígena. No caso aqui, a língua tupi-guarani, que é a língua dos nossos nativos. Bom, vamos agora conhecer o turismo. O turismo, geralmente lá temos a Cachoeira da Velha, lá em Tocantins. Temos as praias do Jalapão, também em Tocantins. E temos a ilha de Marajó, no Pará. Né? Então são lugares que as pessoas procuram muito dessa região para passar suas férias, viajar,
curtir um final de semana, né? Então, assim, também não é só floresta, não. Tem uns lugares lá, também na região amazônica, na região norte, né? Que vamos ter esses lugares que servem como pontos turísticos e atrativos. E agora, as manifestações culturais. Isso mesmo, folclore. Muitas historinhas, né? Muitas lendas nós tiramos de lá dessa região, como a lenda da Iara, a lenda do Curupira e a lenda da Vitória Régia, que são lendas que são contadas pelos índios, né? Histórias que são passadas de geração para geração e que hoje nós conhecemos. Lá na região norte, até o Nordeste, já conhecemos até as lendas dessa região. Então, temos também a questão do artesanato. Vamos ver aqui o artesanato, que é a questão dos vasos cerâmicos com os traços dos índios, né? Temos também o capim dourado, que é encontrado nessa região. E eu já provei para demonstrar para vocês o capim dourado, ó. Pois é, que é da região, principalmente da região do Tocantins, certo? Tem outras regiões do Brasil que tem esse material, mas lá no Tocantins é bem forte essa influência de fazer artesanatos com o capim dourado, né? Então, temos a questão de artesanato muito forte nessa região, principalmente da cultura indígena. Vamos agora para as comidas, isso mesmo, os pratos típicos. O pato ao tucupi, temos a caldeirada de tucunaré, temos a maniçoba, o tacacá, tartaruga ensopada. E observem aqui, ó, uma curiosidade. Esse prato aqui, ao preparar, tem que ter muito cuidado, porque é extraído de uma raiz da mandioca, né? E que essa raiz, ela é venenosa. Então, para poder cozinhar, tem um processo bem cuidadoso aí, porque ele causa uma dormência na boca da gente. Então, é um prato feito, um pato, né, cozinhado com essas iguarias. Então, o pato do tucupi é um dos maiores representantes das comidas típicas do norte, né? É um líquido amarelo, observem, extraído da raiz da mandioca, conhecido como, a gente aqui conhece como macaxeira, né? Sendo venenoso no início e precisa cozinhar muitas e muitas vezes para poder perder esse veneno, né? Esse material venenoso. Tem o tacacá também, que é muito forte nessa região, né? E entre os ingredientes do tacacá tem o tucupi, que lembra que a Bra falou agorinha, né? Que tem que ter um cuidado, porque causa uma certa dormência nos lábios, mesmo depois de ter feito aquele processo todo. Então, tem que ter cuidado, tem que saber fazer mesmo. E muitas pessoas procuram esse prato. Por mais que já seja um pouquinho assustador, mas as pessoas lá já são acostumadas a preparar. Então, e é bem atrativo, principalmente nas festas populares que tem lá, que vamos conhecer agora. E temos o Círio de Nazaré, né, que é uma das tradições dessa região, e a festa do boi, lá em Paratins, nessa região, certo? Então, duas manifestações culturais, mas tem outras também. A Pro colocou duas aqui que são muito fortes nessa região. Bom, espero que vocês tenham amado conhecer um pouco da região norte. Mesmo aqui estando no Nordeste, nós podemos viajar para o norte. E ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula com a correção.